Graça e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo este vídeo. Louvar a Deus por vossas vidas, por vossa caminhada. Eu sei que nesta terra temos tido caminhadas difíceis de suportar, mas é assim, quando nós estamos em Cristo, tudo é mais fácil. Quando nós adoramos, quando nós glorificarmos a Deus. Aproveitar este tempo, louvar a Deus por sua família, por sua vida, e dizer que Deus continua abençoando a sua caminhada. Somente Ele conhece o que está no futuro das nossas caminhadas. Não pare de lutar, não pare de estudar sobre Deus, não pare de ministrar, de cantar, de fazer o que a palavra necessita, porque enquanto nós estamos na terra, nós somos chamados de cristão. E ser cristão não é nada fácil. Sim, não é nada fácil porque vamos passar por grandes calúnias, dificuldades. Porém, queridos irmãos, eu trago mais uma vez um ensino bíblico em que juntos vamos aprender e estudar. É um ensino em que vai fortalecer nossos corações. Eu trago a tema seguinte. Vamos falar qual é a diferença entre dons do Espírito e fruto do Espírito Santo. O que faz a diferença? Como nós conseguirmos ver a diferença entre duas coisas? Muitas das vezes, pessoas têm tido uma dificuldade de distinguir qual é a diferença entre dons e frutos do Espírito. Então, neste vídeo, junto vamos aprender qual é a diferença entre dons e fruto. Não há sábio, todos somos filhos de Deus e de Deus vem a sabedoria. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, deixe seus comentários, deixe seu sininho, deixe suas opiniões para podermos juntos crescer no Espírito. Se não encontraste uma coisa que nada bom, escreva, isto deveria ser desse jeito, para que tudo seja endireitado. Eu teria dito que o tema que trago é a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito. Eu quero que você entenda os frutos. Vamos falar primeiro acerca dos frutos. O que é fruto, irmão Ibrahim? Antes de entrarmos, leve sua caneta e um papel para junto anotarmos o que nós vamos estudar. Primeiro ponto, nós vamos estudar acerca de que é o fruto. Quando nós estamos a falar de frutos do Espírito, o que é isto mais ou menos? A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas começando por cima, é o apóstolo Paulo ensinando aos Gálatas que todo aquele que é cristão, ele deve ser guiado, seus comportamentos, pelo Espírito de Deus. Sim, isto aí. Então, irmão Breno, o que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito é algo que o Espírito produz dentro do nosso coração ou dentro da nossa vida. É algo que, depois de nós sermos convertidos, ela entra dentro de nós. Não estou entendendo. Vamos começar do princípio. Quando Deus cria um homem, Ele cria com as três qualidades: a carne, a alma e o espírito. Sim, as três qualidades constituem um homem, que são essas que eu acabei de citar. Eu quero que você entenda, quando o homem é constituído por essas qualidades, ele cresce. Quando ele cresce sobre as coisas desta terra, um homem, ela inclina na parte da vida carnal, porque muitas das vezes na terra nós estamos inclinados na parte da terra. Como assim? Quando o homem cresce, quando ele vem à terra, ele consegue ver novas coisas, ele vê algo diferente, ele vê a natureza diferente. Como assim? Quando o homem é gerado, a sua ideia ainda não está ativa. Os seus pensamentos ainda não estão ativos. Eles são ativados quando saem da ventre
da sua mãe, quando começam a crescer e atingem uma certa idade. E como é ativada esta mente? Esta mente é ativada através daquilo que nos rodeia. Se a sua mente é ativada pelas coisas mundanas, então você vai começar a praticar coisas do mundo, como fumar, beber, prostituir e fazer algo que não agrada a Deus. Mas chega um certo momento em que nós reconhecemos que existe alguém divino que nos gerou, que é Deus, e procuramos ter com Deus. E quando nós vamos ter com Deus numa determinado local de adoração, que é a igreja, aí nós ouvimos a seguinte informação: conversão. A conversão é a mudança de posição, mudança de lugar, mudança de comportamento. Se você aos 17, aos 20 anos, você tinha comportamento do mundo, quando você decide seguir a Jesus, então seu comportamento muda. Aí nós conseguimos perceber que a pessoa ela está a ter as seguintes mudanças. Mudança mundana, deixando para trás e seguindo as coisas de Deus. Sim, então, quando nós adquirimos os frutos do Espírito, nós adquirimos fruto do Espírito após de nós nos converter, após de nós conhecermos Jesus. Logo no primeiro dia em que entregamos nossas vidas, aí nós passamos a viver tempo com Jesus. Então, neste tempo em que nós estamos a viver com Jesus, aí o nosso Senhor nos dá fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, elas são produzidas pelo Espírito que Deus colocou em nós. Ou por sua vez, os frutos são produzidos dentro de nós depois de nós convertermos. Elas são produzidas pelo Espírito. Entende isso? São produzidas por Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, 22, ela vem citando os frutos do Espírito Santo. Por exemplo, quando você bebia, fumava no mundo, fazia coisas que não agradavam a Deus e decidiu seguir a Deus, você já não vai mais seguir as coisas do mundo. Você já vai começar a seguir a Deus. E quando você começa a seguir a Deus, o Espírito produz em si umas novas qualidades. E quais são essas qualidades? São os frutos do Espírito, que são esses, estão citados no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Quando você já é convertido, você passa a ter essas qualidades. Você já começa a ter domínio próprio, você já começa a ter um amor, você começa a ter longanimidade, você começa a ter paz, paciência. As coisas antigas você já deixou e o Espírito que você está em andamento com Deus produz essas qualidades que estão citadas no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Então, para que serve fruto do Espírito? Os frutos do Espírito, eles servem para te fazer uma diferença entre o mundo e a vida cristã. Ou por outra, ela marca uma diferença dentro de você. Se o mundo te conhecia como um bebedor, então quando chega lá no mundo cristão, elas te fazem uma qualificação diferente. Ela te faz de uma pessoa santa, pura e religiosa, mostrando as qualificações novas que você tem. Ligado? Ainda não para. Estamos para chegar quase no fim do nosso estudo. Sim, é isso que acabei de dizer. As qualidades do fruto do Espírito Santo somos adquiridos ou adquirimos depois da nossa conversão, depois de nos converter, de negarmos o mundo e voltarmos para Deus. Aí nós adquirimos esses frutos do Espírito Santo produzido pela nova vida em que nós já estamos a praticar depois da nossa conversão. Bem, então, o que significa, o que quer dizer dons do Espírito? Então, dons do Espírito é algo que o próprio Deus, por sua vez, ela nos dá gratuitamente para podermos que a igreja crescer. Os dons do Espírito, ela
somos dados para que a igreja possa crescer. Ok. Quando e como possam ser dados esses dons espirituais, irmão Breno? Eu quero que você entenda. Para você ter dons espirituais, primeira coisa, você precisa se converter e ter as novas qualidades que são frutos do Espírito Santo. É impossível você ter dons do Espírito Santo e não ter fruto do Espírito Santo. A primeira coisa é passar por uma conversão, deixar todas as coisas do mundo e ter novas qualidades cristãs que são fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, a paz, longanimidade, paciência, domínio próprio. Então, após você ter essas qualidades, frequentando sempre com Deus, aí o Senhor, ela te dá uma nova qualidade que é o dom do Espírito Santo. Tá bom, o que é dom do Espírito Santo, irmão Breno? Dom do Espírito Santo é algo que Deus nos dá para ajudar a igreja, para que a igreja cresça fortalecido no Espírito. Não estou entendendo ainda, irmão Breno. O que é isto? No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do seu verso número 1, aí nós vamos conseguir ver as qualidades dos dons diferentes em que Deus nos dá após da nossa conversão, após nós termos os frutos do Espírito de Deus. Então, quando Deus te dá estes dons para você ajudar a igreja, por sua finalidade, por exemplo, Deus ela te dá dom de ensinar. Após de você adquirir fruto, ela te dá o dom de ensinamento, por exemplo, ou dom de pregar a palavra. Ela te dá este dom para pregar e fortalecer aquela pessoa que ainda não conhece a palavra, ou para ensinar aquela pessoa que não tem o ensinamento bíblico. Entenda só, a diferença entre dons espirituais é que dons elas são dadas a nós após de nós convertermos, ter os frutos do Espírito. Somos dados dom. E por sua finalidade, dom tem a função de ajudar a igreja a crescer. Enquanto os frutos, elas têm a sua função de marcar uma diferença sobre a nossa vida passada e a nossa vida nova em Cristo. É simples. Alguém pode dizer, irmão, qual é a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito? Você vai dizer, irmão, é que dons são dados a nós para que a igreja cresça por meio de nós, enquanto os frutos do Espírito, elas são produzidas dentro de nós para marcar uma diferença entre a terra mundana e a terra religiosa. É simples. Aí está a diferença em que todo mundo precisa ter um entendimento. Então, não esqueça de se inscrever neste vídeo. Deixe seus comentários, deixe sua opinião, deixa aquilo que você achou do vídeo, para que nós juntos possamos crescer no Espírito. Louvar a Deus por tudo, por sua vida. Que Deus continue agraciando, ajudando a sua família. Que tudo seja feito à vontade de Deus. Nunca faça a sua vontade, mas deixa que Deus faça a sua vontade. Se inscreva. No próximo vídeo, vou estar ensinando a tema seguinte. Será que o dom é dado por nossa vontade? Será que o dom ela entra no nosso coração a qualquer momento? Aquele que eu quero? Este é o próximo vídeo em que eu vou estar a ministrar ou a ensinar. Aleluia. Louvar a Deus. Continue na paz. Tudo na graça.